Olá pessoal, aqui é Elson Azevedo e hoje nós temos mais um episódio do Mente Zen Podcast, o seu desfragmentador de discos. Tudo bem, Verinha? Tudo bem. Hoje nós vamos falar sobre o cansaço, a sociedade do cansaço. A gente vive realmente na sociedade do cansaço, como diz o bicho Han. Pois é, Que não é o bicho grilo, é o amigo do bicho grilo, é o bicho Han. Pois é, quantos de vocês que estão aí nos assistindo, nos ouvindo, você se sente cansado? Acordou cansado hoje? Sim, acordei cansado. Pois é, uma boa parte acho que de nós se sente cansado e é importante a gente separar o cansaço da exaustão, né? Porque pode ser um caminho, né, a ser percorrido se a gente às vezes não se dá conta, principalmente no mundo, né, que a gente vive. Então a gente está falando aqui Sociedade do Cansaço, que é um livro que saiu em 2015, depois 2017, mas o quanto, de fato, a maneira como a gente vive, os nossos tempos, estão nos levando a esse cansaço, em geral, cansaço físico, cansaço mental, dando muito pouco espaço para a emoção, para o ser. Nos convidando a algo para o qual a gente não foi preparado, que é o multitarefas, né? E eu fico pensando nisso, né? Que eu até estava, quando a gente pensou sobre esse tema, imaginando ao longo da história, né? Porque fisicamente a vida das sociedades humanas, elas eram mais demandantes, né? Ao longo da nossa história. Você imagina, sei lá, a vida de alguém na Idade Média, a vida de alguém... Vamos pegar um exemplo, a vida de um escravo, né? Fisicamente, altamente exaustiva, né? Mas hoje a gente tem uma sociedade que parece fisicamente menos demandante, né? Então a gente não precisa sair para caçar, a gente pode... Não precisa nem ir no supermercado, você pede no Rappi suas compras, você não precisa... você pede a sua comida, não... Você nem levanta para trocar de canal, porque a gente nem assiste mais televisão, é só na telinha, né? Mas é uma vida mental sem pausa. O quanto, né, na verdade, essa conexão só com a máquina, essa conexão, né, com a tecnologia, ela tem nos afastado de nós e levado, né, a tantas doenças, inclusive mentais. Né? É uma reflexão importante, né? E esse cansaço, na sua visão, Verinha, assim, quais seriam os fatores mais relevantes para que a gente viva esse cansaço, essa epidemia de cansaço? Então, acho que tem muitas questões que a gente pode levantar, mas primeiro que acho que a gente está tentando acompanhar o que não é humano, né? Então, se a gente for pensar numa máquina, né, num computador, ele tem uma velocidade. Ele é rápido. Então, quando você falou... a gente tem muitas facilidades, né? Porque a gente digita um número, a comida chega, o que você precisa chega em casa. No entanto, a gente está sempre reclamando de falta de tempo, que a gente não tem tempo.
Cada vez a nossa agenda está mais preenchida. Então, nós somos humanos, não somos máquinas. Então, acho que existe uma disparidade entre aquilo que, enquanto seres humanos, a gente pode e deve realizar e aquilo que a gente quer acompanhar, por exemplo, até de informação. Quantas informações a gente tem, né, a partir principalmente da pandemia, que nos chegam por diferentes canais, inclusive gratuitamente. Esse excesso de informações e internamente, né, eu ouço muito as pessoas dizerem isso. Não consigo acompanhar tudo, né? Então, tem aquele curso, se inscreve para um monte de coisa, não consigo acompanhar e não dá, né? Porque o dia, mesmo com 48 horas, não seria suficiente para a quantidade de ofertas de coisas que surgem. Então, a possibilidade de parar para fazer escolhas, de não querer abraçar tudo, dar conta de tudo. O que vale de fato a pena, já que o dia tem 24 horas e que parte dele a gente deve, né? E esse foi um outro episódio aqui do Mente Zen, é importante dormir. Então, assim, as pessoas dentro desse contexto, dessa visão, perguntam, mas o que você faz da meia-noite às 6? Esperamos que todos estejam dormindo. Mas não é para estar abrindo a sua startup, não, velhinho? Enquanto... Empreender. Enquanto os outros dormem, né? Os bem-sucedidos trabalham. Pois é. Não, né? Na verdade, a gente, por pensar dessa forma, a gente está imprimindo um ritmo para a gente e para as crianças, né? Também, que não é humano. Né? Que a gente não tem o ócio, a gente não tem a pausa. Então, é a sociedade do desempenho, do que os outros, as empresas esperam. Então, eu tenho que produzir, eu tenho que ser inovador, eu tenho que fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. E ainda que não venha, por exemplo, uma cobrança externa, às vezes, dentro de nós já existe um carrasco e um chefe interno bastante rude e muito exigente de ter que fazer mais. E aí, o que a gente sabe, por exemplo, do universo, né, de Mindfulness, é que esse nosso modo fazer o tempo inteiro, de estar fazendo alguma coisa, de estar o tempo inteiro em ação, ele nos rouba muito essa possibilidade de estar simplesmente sendo, desse sentir, de poder se perceber, de sair desse, às vezes, automatismo, que é de executar tantas tarefas, de ter uma agenda cheia. Faz parte da agenda ter momentos sem nada para fazer. É tão forte essa cultura, né, que a gente, por exemplo, a grande maioria das pessoas, você já falou que você não é assim, felizmente, mas que se incomoda até no momento de férias porque não está fazendo nada. Né? Então, o que eu vou fazer? O que eu vou programar? Essa sociedade, né, do cansaço tem produzido cada vez um número maior de pessoas esgotadas. Muitas vezes em burnout, adoecidas, por exemplo, também pela ansiedade, pela depressão, porque eu estou indo além dos meus limites. Eu não estou respeitando essa necessidade de
adotar um ritmo que, por exemplo, seja razoável para mim, para minha condição, porque é muito incentivada nessa questão, né, do desempenho, da comparação, o ter que fazer mais, o ter que fazer melhor. Onde estou eu? A minha individualidade neste processo, o meu ser genuíno que não repete esse padrão, ou esse autor sul-coreano, ele fala, né, ele cita muito a própria fala do Obama. Sim, nós podemos. Então, uma positividade tóxica que às vezes não abre lugar para que a gente não esteja bem muitos dias, para que a gente não produza como a gente já produziu antes em determinados momentos da nossa vida, como se isso fosse um problema. Positividade tóxica, Verinha? Sim. O tempo inteiro feliz. O tempo inteiro bem. Mas isso é ruim? O que você acha? Não, é isso. Yes, we can, né? Então, o impossível é só aquilo que ainda não foi realizado. E esquece-se que existem limites, né? O possível a gente faz na hora, o impossível demora mais um pouco. As coisas têm limite. Tem limite para o nível por tanto de energia que se tem, limite de tempo, limite do que é saudável, né? Limite do que é útil. Do que é conveniente, né? Então, tem gente que fala assim, mas é de graça, né? Eu vou fazer. Não é assim. É uma escolha, né? Então, quantos cursos inúteis, de repente, né, podem surgir e que não vão agregar, vão te roubar um tempo precioso que você poderia estar fazendo outras coisas, poderia estar descansando. Se a gente for pensar, né, então assim, o uso, por exemplo, da tecnologia, das pessoas estarem nas redes sociais, de se programar mesmo, assim, tem um determinado, né, horário que aí eu vou olhar, eu vou entrar, eu vou sair, por exemplo, para olhar o WhatsApp ou outra coisa, porque nós somos fisgados e a gente às vezes não tem noção de quanto tempo a gente perde com essas coisas e aí depois não consegue entender por que às vezes não está conseguindo dar conta, né? Então, poder perceber aonde a gente está alocando esse nosso tempo pode às vezes trazer algum diagnóstico, né? De como que a gente está manejando, de que maneira que nós estamos nos cansando. Fisicamente, emocionalmente, mentalmente. Sim. Fazer aquilo que você já recomendou, que é um inventário do seu dia, né? E também sobre você, sobre como a gente está lidando, né, com essas questões. Então, eu tenho que fazer, mas eu tenho que fazer de fato? É real? Ou é uma pressão interna que me move para uma ação que não é, de fato, às vezes tão necessária assim? Mas, Verinha, eu não tenho tempo para fazer esse inventário. Acho que você já deve ter ouvido coisas assim, né? Muito parecidas, né? No dia a dia, né? Das pessoas falando, não posso mudar, não tem jeito, né? Mas eu tô cansada. Então, assim, como você já exemplificou algumas vezes, né? Tem que fazer academia, né? 5 dias na semana, tem que ler 50 páginas, né, do livro, tem que dar conta, por exemplo, da família. 2 horas de meditação guiada pela Verinha. São tantas coisas que a gente coloca para serem feitas que realmente não é humano.
não dá para a gente cumprir, né? Então, essa nossa idade mesmo contemporânea, ela pede essa reflexão para onde nós estamos indo. O que a gente vai conseguir? Nós temos produzido pessoas mais doentes, pessoas mais desconectadas de si mesmas, mais individualistas. Já reparou a quantidade que estão fazendo na cidade de estúdios? 20 e poucos metros. Pessoas cada vez mais isoladas. Nós não fomos feitos para isso, mas é só passar. Agora é essa moda, né? Então, é o estúdio junto com o de 2 quartos, 3 quartos. Mas a tendência, né, das pessoas estarem mais sozinhas, não sozinhas exatamente, elas estão sozinhas com o celular, com alguma coisa que está distraindo, mas elas estão isoladas de outros seres humanos. É assim que você tem percebido na sua experiência? É isso, né? A nossa atenção é capturada por essas ferramentas, né? No fundo, a nossa atenção é uma commodity, né? É vendido, né? E parece que a gente não está sozinho, né? Que está se distraindo, mas o quanto isso está nos afastando, né, das pessoas. Alguns restaurantes, né, já adotaram, né? Tem aquela plaquinha, não temos Wi-Fi, tente se comunicar com a pessoa que está com você, né? Porque a gente vê... Eu acho que esses restaurantes ali faliram, velho. Já faliram. Não, é uma escolha, né? É um convite, na verdade, para a gente voltar para a sanidade, né? Porque às vezes a gente vê um grupo de pessoas reunidas, isoladas, cada uma no seu mundo. Sabe o que eu adoro, assim, né? Você tá lá mexendo no celular, aí você para um pouco, aí você vai falar... Tá, não larga o celular aqui na mesa. Você acabou de... Aí, um segundinho que você tá sem mexer no celular, pô, mas isso aí é demais, né? Onde já se viu? Estamos aqui todo mundo na mesa e vocês mexendo no celular. A gente enxerga o outro, né? É mais difícil da gente enxergar. Mas assim, mesmo reunidos, né, fisicamente, cada vez mais isolados, né? A interação é com a máquina. E existe essa qualidade de conexão para a gente, que é mamífero? Mas posso te falar que essa conexão do celular em mesa já me salvou de algumas coisas, né? Eu lembro eu falando umas besteiras aqui, aí minha esposa me mandou isso. Para! É a nova versão daquele chute debaixo da mesa, né? Opa. Exceto essas situações em que pode ser... pode ser útil. Benéfico, né? Talvez tenham muitas outras de desconexão mesmo, né? Tem um alface na sua... Tem um alface no seu dente. Pode usar mímica também. Fecha a barguilha. Mas não é isso, né? A gente fica preso nas inutilidades, né? E a gente tem uma relação passiva com essas ferramentas de captura da atenção, né? O que é esse uso passivo? Assim... No YouTube, você só vê os vídeos que estão lá no seu feed, né? Não é que você... eu queria assistir tal coisa, deixa eu procurar aqui e eu vou ver. Você pode até fazer isso, mas aí depois você é fisgado na questão passiva. Então, aí o YouTube te indica um vídeo, aí você vai assistindo, e você perde a escolha, né? Por exemplo, peraí, eu estava aqui... Eu abri o YouTube para ver isso, por que eu estou vendo esses vídeos do Aaron Rodgers aqui? Isso quando se dá conta, né? Porque às vezes, assim, a pessoa foi completamente abduzida, ela nem lembra mais por que ela tinha começado.
Ela já entrou em tantas outras, né? Janelas, que a intenção, o objetivo, né? Original, ele não está mais ali, né? Falando em janelas, eu lembrei agora de uma outra questão, de uma experiência, né? Assim, com pessoas, né? De uma empresa que a gente tinha um exercício que era: olha quantas janelas você tem abertas no seu computador. Eu tenho aflição de olhar a tela do computador do meu marido, porque ocupa toda a barra, assim, toda a barra. Falei, meu Deus, como você consegue? Começa a fechar isso. E é isso, quantas janelas a gente abre na nossa vida. Então, assim, parar de começar e começar a terminar. Porque é assustador. Como que isso realmente, assim, nos leva para um outro lugar e para uma outra condição, né? Assim, enquanto essa atenção dividida nos estressa. Os pacientes, por exemplo, que vão procurar o psiquiatra, estão com uma janela aberta ou abriram um monte de janela? Você sabe que depende, porque normalmente a procura por um psiquiatra é um estágio posterior a esse momento de esse é de o caminho para ir para o exaustão. psiquiatra. Aí quando depois disso a coisa já degringolou travou, um pouco nem abre mais. mais a Nem janela. abre mais a Nem janela. abre mais a janela. Travou tudo. Travou tudo. É um pouco isso, né? Então, esse momento de você perceber essa enxurrada de coisas e o cansaço mental que isso te gera, a dificuldade de fazer pausas, é um momento que talvez seja possível você prevenir algo que poderia vir lá na frente, né? Opa, peraí. Deixa eu Ou retomar às vezes as pausas. até poder, com essa consciência, se dar conta que às vezes você está nesse momento, por exemplo, de muitas janelas abertas. E pode ser que às vezes naquele momento da vida não dá para fechar as janelas que você gostaria. Mas ter, por exemplo, a clareza de que isso não é sustentável. Que o caminho é o consultório do psiquiatra. E é curioso que aí às vezes a própria pessoa vai tentar uma solução meio capenga, né? Por exemplo, com bebida. Ou com alguma outra substância. E pode dar uma tranquilidade ali no momento, mas é uma solução capenga, né? Uma solução que vai dobrar o problema dali para frente, né? Essa é a grande dificuldade, né? De poder, né, lidar, né? Uma das coisas, né, que esse excesso, por exemplo, de janelas abertas faz é trazer a distração, a novidade, que vai, pelo menos superficialmente, resolvendo, né? Mas dentro dessa sociedade do cansaço, nessa era contemporânea, falta profundidade. Que necessita desse aprofundar, desse mergulhar. Para poder, inclusive, criar. Para, de fato, inovar. E não ser só a cópia, né? O quanto a gente tem valorizado também as diferenças. Ou a gente tem buscado os padrões de todo mundo ter que ser mais ou menos igual em termos, né, de
comportamento, em termos, né, vindo para minha área de imagem corporal, o quanto a gente está intolerante para as diferenças, né, querendo trazer essa padronização daquilo que a gente está considerando como adequado, como melhor, como aquilo que tem que ser. Eu estou fazendo essa reflexão aqui, eu estou pensando, né? Porque, ao mesmo tempo, é uma sociedade que digamos, há uma preocupação e uma pauta civilizatória, inclusive, de respeito às diferenças, às minorias, né? Parece tem uma contradição assim nesse sentido, né? Porque de fato eu entendo o que você está dizendo, né? Tem um padrão do que é esperado, do que é desejado, mas ao mesmo tempo fora desse contexto digamos, de eficiência, etc., as diferenças também estão sendo mais aceitas. Essas diferenças que eu falei, de minorias, raciais, etc. Fez sentido isso? Não sei. Eu estou aqui refletindo, né? Porque às vezes muitos desses movimentos me dá a impressão de que, na verdade, eu estou criando uma outra questão, né? Ele é diferente de mim. Eu estou aparentemente me aproximando, mas eu crio uma distinção com essa capa de aceitar. Então, o quanto, né, eu enxergo o outro, ou como alguém como eu, de fato. É um assunto extremamente complexo, né? Me ocorreu isso, né? Tem que fazer uma mesa redonda. Exato, porque é isso, a pauta da luta pelas minorias, isso civilizatoriamente é fundamental, né? Mas eu entendo isso que você está falando, que até isso parece que está um pouco homogeneizado, assim, né? Digamos assim... Qual é o sentido mais profundo que a gente está conseguindo viver diante dessa luta? De fato, eu estou lutando pelo quê? Acho que cai nisso que você falou, né? De experiências menos profundas, talvez, né? Sim. Que aí a gente até recorda o próprio Bauman, né? A sociedade líquida. De tudo é muito descartável. Não existe essa profundidade, né? A gente não quer profundidade. Então, aumenta a gama de experiências, ou eu vou ver vários assuntos, mas nada em profundidade. Eu sei de quase tudo um pouco, mas quase tudo mal. E eu estou pensando, isso até se reflete na proposta de modelo de trabalho nas empresas, né? O modelo de startup é assim, errar rápido. Então, você está com um produto minimamente viável, vai, errar rápido. E é um modelo de negócio que, enfim, eu não sou profundo conhecedor, mas aparentemente para as startups é algo que faz sentido, né? Sim.
Ou como diria, né, o Cortella, é a miogização da vida. Miogização da vida? Tudo rápido. E esse tudo rápido, pular etapas, né, de não ter essa profundidade, impede que a gente viva processos. Mas não que o miojo não tenha o seu lugar, né, Verinha? Só não pode ser todo dia miojo. Nós não vamos falar sobre isso, porque enquanto nutricionista isso fica muito complexo. Não pode, o miojo nem... Fica muito complexo, Cup noodles. A gente pode cozinhar um macarrão, pode ter algo muito simples, é uma questão de organização, né? Porque a quantidade, né, de sódio, de gordura... Não é boa para a saúde mental. Então, o miojo não tem lugar. Não tem lugar. É uma coisa inegociável. Tá bom. Mas o lamen... Lá na Liberdade? Lá na Liberdade, pode. Esse pode. Tá bom. Mas é isso, né? Assim, a gente quer tudo, né? Nesse conceito, né? De miogização da vida, que está dentro dessa sociedade, né? Do cansaço. A gente... Eu posso falar dentro, né, da minha experiência, da minha área. As pessoas querem cursinhos rápidos, né? E já sai doutor na área. Já, quando você vai ver na semana seguinte, ele já virou mentor de alguém. Então, assim, a gente não tá tendo essa coisa, né, de, assim... Para muitas coisas, é só o tempo que vai conseguir, como um bom vinho, que precisa, por exemplo, quanto mais tempo passa, melhor ele fica. A gente poder ter esse meio termo, né? Alguns anos atrás, muitos anos atrás, a cultura de muitas empresas era: você vai tendo um plano de carreira a partir do tempo de casa que você tem. Então, você criava raízes na empresa. Isso tem um lado bom, mas tem o outro lado que é, às vezes, a acomodação, né? Então, você está aqui há mais tempo, mas... E você, né? Em termos de contribuição. A gente partiu para um outro extremo, né? Então... a grande rotatividade, né? As pessoas ficam normalmente 2 anos, às vezes menos, mudando de um lugar para o outro nessa busca, assim, eu tenho uma ação e eu espero um resultado. Se não deu esse resultado, eu vou para o outro lugar. Então, é esse meio, né? Esse caminho do meio, no sentido de que, da mesma forma, por exemplo, que um bebê, ele precisa, né, em média, de 40 semanas de gestação, para que todos os órgãos estejam formados, amadurecidos, para que nasça numa condição que não precise de incubadora e etc. Nesta sociedade do cansaço, com tantas exigências, com tantas tarefas, com tantos distratores, a gente não está tendo esse tempo de gestar as nossas transformações, da gente poder se perceber, da gente se conhecer melhor, né? Porque a gente quer conhecer, saber tanto da vida do famoso, do outro, da gente mesmo, às vezes, a gente sabe muito pouco. E quando a gente tem essa possibilidade, né, da gente se conhecer mais, de se perceber melhor, talvez a gente tenha mais chance de prevenir problemas de saúde física, problemas também de saúde mental, porque estou atenta. Estou atenta a mim, estou atenta às minhas necessidades, a como cada uma dessas coisas que compõem o meu dia, das coisas que eu faço, quantas delas são importantes, necessárias, imprescindíveis,
quais me fazem bem, outras que são neutras, não me fazem bem, não me fazem mal, não me deixam feliz, não me deixam triste, eu simplesmente faço no automático. Para que lado a balança do meu dia, ela pesa. Porque de tanto ser cobrado e de ter que fazer coisas, a gente corre o risco de fazer uma série de coisas que não tem o menor sentido. Mas que a gente também não tem tempo de olhar para perceber. Isso faz sentido? E nem descobrir, porque também precisa de tempo para você fala assim, poxa, mas eu vou fazer o que faz sentido para mim, eu não sei o que faz sentido para mim. Você precisa de tempo, né? Para essa investigação, né, interna. Porque às vezes a gente nunca se dedicou, né, a isso. Então, às vezes dentro até dos modelos familiares, né? A gente já falou aqui no podcast sobre esse tema, né, do comer emocional, mas e eu não tinha mencionado isso, mas uma das causas, por exemplo, né, desse comer emocional por conta de emoções difíceis está na família. Quando eu tenho, por exemplo, pais muito hostis ou extremamente protetores, né? Porque eu não deixo nem você chegar a querer sentir alguma coisa, que eu já estou na frente tentando adiantar, né, tudo, tentando, né, suprir até as necessidades imaginárias. Então, não existe esse espaço, né? Da mesma forma desse não sentir, né? Para não engole choro ou coisas desse tipo, né? Que nos distanciam dessa percepção do que é uma necessidade, do que é uma opção, do que é uma escolha. Sim. E como é que se faz, Aninha, para retomar um caminho individual de mais profundidade de experiência e possivelmente mais repleto de possibilidades? Como é que se faz isso? Você jogou a bomba na minha mão. Ah, você que é especialista. Você que é o psiquiatra. Você que é o psiquiatra, mas acho que assim, não tem solução fácil, né? Não tem, porque muitos de nós somos cobrados por um jeito de funcionar que reduz mesmo esse tempo, né? Então, as ferramentas à nossa disposição, elas não facilitam que a gente embarque num processo que seja mais interno, né? Então, assim, uma coisa que para mim é fundamental é a minha terapia pessoal. É um momento em que eu consigo, de alguma forma, resgatar essa reflexão profunda sobre os sentidos dentro de mim, assim. Mas, o que mais? O que você vê? E eu tô querendo que você responda mindfulness. Não, assim, a gente... para poder começar, a gente precisa querer. Querer estar aberto para o desconhecido. Porque quando você fala, né, da terapia, também é uma sinalização de que eu estou aberto para fazer essa exploração com a ajuda profissional, né, de alguém que vai estar ali de mãos dadas nesse caminho. É como se a gente
tentar se responder como é que eu posso ser saudável numa sociedade doente. O ambiente, ele tem uma força gigante sobre a gente, sobre a nossa forma de atuar, sobre a nossa forma de comer, sobre a nossa forma de agir. Para além, às vezes, né, da maneira como a gente funciona, da nossa genética e etc., o ambiente, ele nos influencia muito, né? A gente acaba somatizando, respingando muito. Então, talvez, além dessa, né, abertura, eu poder perceber, né, para esse meu cansaço, por exemplo, já que o corpo, ele é tão sábio, e essa sabedoria, ela é perene, como é que eu me sinto? Como é que, por exemplo, o meu corpo se sente nas diferentes, por exemplo, atividades e nos distintos papéis que eu realizo? Né? Isso tentando falar aqui, pensando em prevenção, né? Então, um caminho eu faço terapia, porque eu estou nesse processo de autoconhecimento que vai me ajudar, talvez, a encontrar esses limites razoáveis, saudáveis, para que eu não evolua pior, né? A gente poder ter a vontade, né? Então, de perceber no lugar onde eu tô, isso me traz uma sensação boa, porque, assim, sentimento, emoção é uma coisa difícil para muitas pessoas. Eu não vou saber dizer se eu fico feliz, se eu fico triste. Às vezes não acesso esse lugar. Mas se a gente puder trazer curiosidade para o corpo e perceber como é que meu corpo fica quando eu estou num determinado lugar. Às vezes a pessoa, por exemplo, ela tem várias atividades profissionais, então, às vezes ela estuda, tem um momento que ela está na faculdade, às vezes, por exemplo, ela está num ambiente X de trabalho, num outro ambiente. Como que meu corpo se comporta? Eu consigo, às vezes, perceber alguma coisa no meu corpo diferente, parece que eu fico mais tenso, me sinto mais relaxado, o corpo está mais leve, está mais pesado. O corpo nunca mente. A gente só precisa se aproximar dele. Então, não é uma resposta racional, é uma resposta visceral. E ela é muito precisa e, às vezes, muito forte. Então, mais do que eu tentar trazer para a compreensão, né, para a cognição, porque isso também nos afasta, muitas vezes, desse sentir emocional e traz alguns tipos de viés, é simplesmente perceber. E aí sim, a gente tem mindfulness por conta da possibilidade da gente se conectar, né, de melhorar a propriocepção, a interocepção, então da gente poder estar mais com a gente. Então, como o meu corpo fica? Então, talvez essa possa ser uma dica, né, que é acessível para todo mundo. Tentei hoje, não deu nada, não percebi nada, tenta amanhã, tenta depois. É uma aproximação, que às vezes a gente precisa, para o corpo, fazer como se fosse se aproximar de uma pessoa. Então, quando você não conhece, né? Então, quando a gente não tem essa conexão com o corpo, é como se eu conhecesse alguém, né? Assim, foi lá no consultório médico, né? E aí, eu sento do lado de alguém, não conheço. Eu posso ficar quieto no meu canto, eu posso tentar uma aproximação, da mesma forma que o corpo. Para eu começar essa aproximação, normalmente a gente faz aquelas perguntas clássicas.
o tempo mudou hoje, né? A temperatura tá diferente, né? Ou algo assim. E eu inicio uma conversa para me aproximar devagarinho da pessoa. É a mesma coisa do corpo, para eu descobrir, às vezes, como é que eu me sinto nos lugares, para ver o que está me desgastando. O que está me trazendo um cansaço. Que não me nutre, né? O corpo talvez possa ser um bom termômetro para poder estar percebendo. Eu percebi, o que eu faço com isso? O que eu posso fazer com isso? Como é que eu posso aliviar, tornar mais saboroso, tornar mais nutritivo esse meu dia, essa minha, às vezes, convivência, né? No lugar, por exemplo, que eu me encontro, para que esse cansaço ele não seja tão grande, né? Porque, às vezes, esse cansaço vem de uma ausência de sentido no que eu estou fazendo e que eu nunca percebi. Se você me permite, vou fazer um paralelo, né? De como, por exemplo, eu enxergo um trabalho importante que foi tema do podcast ao vivo aqui. Você realiza um trabalho muito pesado, que é de lidar com situações em que a pessoa não vê mais esse sentido. E é uma reflexão minha e de outras pessoas, falar assim, como que ele aguenta? No caso, você. Como você aguenta? Mas deve fazer muito sentido. Deve fazer muito sentido, e é por isso que talvez não exista exatamente um cansaço, não ao ponto, por exemplo, de fazer, pensar em não fazer. Por outro lado, a responsabilidade de fazendo muito sentido, mas sendo algo tão grande, tão importante, mas ao mesmo tempo com uma carga emocional tão grande, a responsabilidade de equilibrar, né? Porque são os dois lados. A ausência do sentido que me traz esse cansaço, ou muito sentido que me faz perder a mão também. Que não me permite fazer escolhas. Exato, né? E perceber que assim, perfeito, né? Se chega também ao burnout por fazer as coisas que a gente ama e que tem muito sentido. Então, sempre, né, ter a questão de se colocar nesta agenda tão cheia dos nossos dias também como uma prioridade, como algo que precisa ser visto, cuidado. É um desafio encontrar o sentido mais íntimo para as coisas quando a vida não para, as informações não param, o WhatsApp não para, e-mail não para. É extremamente desafiador, porque tentativas de golpe no WhatsApp não param. Exato, porque a gente está aqui vivendo nossos processos internos e é muito interessante isso, eu falo, a vida não para. É tão fácil, tão mais fácil, né? Porque a vida não para. A gente, então, ir mergulhando em tudo isso que está nos chamando e a gente se esquecendo. Ficando realmente, né, na superfície. Dá trabalho se autoconhecer. Sim. Às vezes não é tão divertido também entrar nesses processos.
Mas é um caminho necessário para que a gente reflita sobre quais são as pegadas. Mente zen, o seu antídoto contra a sociedade do cansaço. Subimos de patamar, né? Subimos de patamar. Mas eu acho que a ideia do Mente Zen é um pouco essa, né? É criar espaços, estimular espaços de reflexão sobre o mundo interno, sobre o que faz sentido para cada um, né? Mesmo diante, às vezes, né, de tantas situações conturbadas, difíceis, manter a mente zen, né? Ter este olhar zen sobre as coisas que a gente pode mudar, não pode mudar. Então, nossa sociedade é uma sociedade doente do cansaço, em que os valores também estão bastante comprometidos, né? A gente ouve coisas assim inimagináveis que a gente não pensaria anos atrás e agora parece que isso é o normal e aí a gente perdeu um pouco as referências. Como é que eu olho para tudo isso e consigo manter esse espaçozinho de refúgio interno para tá tudo acontecendo, WhatsApp, um monte de demandas surgindo. Mas como é que eu faço para ter esse espaçozinho meu de refúgio que me permite esse olhar sobre tudo para que eu possa ter melhores escolhas, para que eu não vá tanto, né? Agir a partir do cérebro primitivo, reptiliano, né? Para que a gente utilize também estruturas mais desenvolvidas, mas que a gente não esqueça também do nosso coração. É possível dar as mãos. O cérebro e o coração, eles podem dar as mãos. Acho que a gente, nessa sociedade do cansaço, também colocou tudo muito em caixinhas, né? Então, é racional ou é emocional? Os dois? Pode ser os dois? Você falou de caixinha, eu lembrei de tem um pastor americano que faz terapia de casal, faz vivências para... Eu esqueci o nome dele, mas tem os vídeos dele na internet. E aí ele fala da diferença do cérebro masculino e feminino, né? O cérebro masculino tem as caixinhas. E a regra é, se você tá numa caixinha, você fica nessa caixinha. Então, você tá na caixinha de futebol, você tá na caixinha de futebol, vai falar de futebol. E aí o cérebro da mulher, que é sem as caixinhas, é só uma mistureira, né? E aí eles dizem assim, e no cérebro masculino, a caixinha onde ele mais fica tempo é a caixinha do nada. O que você tá pensando? Nada. E aí não faz... Mas como tá pensando em nada? A caixinha do... é onde ele fica mais tempo. Porque a mulher realmente ela é multitarefa, né? Então funciona diferente. É família, não sei o que, não sei o que. Não, peraí. Me perdi. A outra coisa que esse cara fala é assim... E aí, quando você vai falar com seu marido, e aí você falou e ele não respondeu, você tem que entender o seguinte, ele tá lá naquela caixinha. Até ele sair, talvez você vai ter que falar umas 3 vezes. É verdade. Que aí reinicia o computador, ele... pode falar. É verdade. É verdade. Funciona mesmo diferente. Saber que é diferente... É duro, né? Ajuda. Porque se eu achar que é igual, eu vou fazer a cobrança. Vai criar uma expectativa que não vai ser cumprida. Porque não dá. É diferente. É diferente. Vou dizer que essa caixinha do nada, eu nunca tinha ouvido uma explicação tão boa quanto a desse cara. E é realmente, assim, tem uma caixinha do nada na cabeça que fica... E que é importantíssimo, né? Acessar.
É importante. É que é tudo para ontem, então a caixinha do nada não tem espaço na sociedade do cansaço. É isso aí. Muito bem, Verinha. Acho que é reflexões importantes sobre as cobranças do mundo contemporâneo e sobre essa luta, esse desafio mais do que necessário de encontrar um espaço de cuidado, um espaço zen no dia a dia. Então, com isso, a gente encerra mais um episódio do Mente Zen Podcast e a gente se vê no próximo vídeo.